Boa noite. Boa noite? Pensei que era minha mediunidade. Tanta gente, tão pouco boa noite. Gente, mais uma vez, é um prazer enorme nós voltarmos até essa casa que com tanto carinho nos recebe para que nessas noites agradáveis de segunda-feira nós possamos, assim, estar aqui reunidos para que nós possamos dar mais passos na direção desse projeto, desse objetivo que nós traçamos antes mesmo de nós voltarmos aqui à vida terrena, à vida corpórea. Nós aprendemos muitas coisas em doutrina espírita que fazem com que nós entendamos algumas respostas que nós temos procurado há muitos e muitos séculos. E agora parece que essas respostas começam a chegar para nós. Então, aproveitando mais uma oportunidade, nós agradecemos a Deus, a Jesus e aos patronos espirituais aqui da casa pelo fato de abrirem essas portas para que todos nós sejamos recebidos aqui. Sempre que isso acontece, sempre que nós chegamos a uma casa do Cristo na Terra e encontramos as portas abertas, é como se nós encontrássemos os próprios braços de Jesus nos esperando para nos colocar um pouco mais de energia para essa caminhada tão dura, tão difícil na qual nós fomos colocados, mas por pedido nosso, porque nós sabíamos que não ia ser fácil. E até por isso nós estamos aqui, porque a ajuda, é o auxílio, é o suporte que nós precisamos para continuar nessa jornada e chegar ao final dela com o mínimo de sucesso possível, ou seja, chegarmos ao final dessa jornada pelo menos melhores do que nós estávamos quando aportamos aqui neste corpo físico que nos abriga nessa encarnação. A casa propôs para hoje um tema super interessante. Eu sempre falo isso, né? Tá ficando até lugar comum falar que os temas que nos propõem são interessantes, mas verdadeiramente, gente, são temas que se nós formos aprofundar, nós poderíamos falar aqui durante horas e horas, porque são extremamente interessantes, e se nós tivéssemos ainda assim a oportunidade de debater, de ouvir experiências, né? Se o tempo nos permitisse isso, seria muito mais fascinante. Porém, o tema de hoje é um tema que nós temos acompanhado, se não em nós mesmos, mas pelo menos com pessoas que caminham ao nosso redor nessa encarnação. Nós estamos falando sobre a questão da ansiedade, né? E a ansiedade foi o tema que foi proposto para o nosso estudo da noite de hoje. E deixa eu até, para ser mais fiel aqui, né, pegar aqui o nosso boletim da casa, porque o tema que foi colocado até um subtítulo para a ansiedade, né? Eles colocaram aqui, olha, ansiedade, doença do mundo moderno. E é curioso porque provavelmente nós já falamos esse mesmo termo várias e várias vezes nas outras encarnações, porque o mundo sempre se moderniza. O progresso é algo dinâmico, é algo que não fica parado em momento algum, então sempre, a cada momento em que nós avançamos um pouco mais, nós estamos diante da modernidade. Aquilo que para nós era extremamente moderno, como o telefone, hoje em dia já é praticamente um objeto de ferro velho, né? Então, quando se falava em declaração de imposto de renda, está na moda agora, né? Está na época de declarar imposto de renda. Quem não declarou aí, lamento voltar a esse assunto, mas para nós que estamos aí pensando em declaração de imposto de renda, a gente lembra, né? Eu não peguei essa época não, tá? Mas lembro dos meus pais declarando linha telefônica, linha telefônica de casa, né? Linha fixa. Telefone fixo era declarado como um patrimônio de um custo elevadíssimo. E quando se conseguia o telefone, então, era quase uma festa na família, né? Então, quando conseguia que os instaladores fossem, que desse tudo certo e que o negócio falasse mesmo com alguém, gente, era uma coisa impressionante. E isso para nós hoje, se a gente conta para o pessoal mais jovem aí, né, o pessoal vai falar, que isso deve fazer uns 100 anos isso. Não faz pelo menos uns 30, 40 anos talvez. Mas é um tempo relativamente pequeno e hoje nós já utilizamos o telefone para tantas coisas, carregamos o telefone para lá e para cá, quase que não utilizamos para falar, né, mas utilizamos para tantas coisas. E quando nós falamos em mundo moderno, é sempre aquele que nós estamos, né? E se nós observarmos, voltando um pouquinho aí na história, nós vamos ter, por exemplo, no início do século passado, aquele surto gritante de gripe espanhola que fez diversas vítimas ao redor do mundo. E aquilo parecia algo assim que iria devastar a humanidade, que iria ser incurável, que seria o grande flagelo do mundo, até que foi controlado. Mas alguns anos depois, talvez uns 20 anos depois desse surto de gripe espanhola, nós tivemos a questão da tuberculose, que também foi uma doença que nos afetou de forma muito grave e ceifou várias e várias encarnações naquele período.
Também foi outro mal que não havia cura, era necessário enviar as pessoas para cidades onde o clima fosse mais frio, para que o bacilo não se desenvolvesse, para que ele pudesse ser controlado. E então tinha toda uma complicação para os tratamentos da tuberculose naquela época. Mais uma vez a medicina avançou, né, e no mundo moderno, depois da tuberculose, passou-se a preocupar menos com essa dificuldade. Até que nós tivemos aí, andando um pouquinho mais para frente, né, houve outras nesse meio, mas andando aí uns 50 anos para frente, nós chegamos à questão da AIDS, que também foi outro mal que foi considerado como aquele que dizimaria diversas sociedades, diversos países, etc. 20 anos depois, já é algo que pelo menos tem um controle, se não tem uma cura, pelo menos consegue-se, através das técnicas medicinais, dar qualidade de vida ao portador do vírus HIV de alguma forma. E aí nós chegamos então à era do câncer, que ainda hoje nos assola bastante, ainda hoje é uma doença muito misteriosa ainda para a ciência. As pesquisas estão sendo cada vez mais intensas para que se chegue a uma determinada cura para o câncer, mas nós ainda estamos um pouquinho distantes disso. Porém, quando nós chegamos nessa virada do século aí para o século XXI, no qual nós estamos agora, começou-se a perceber um avanço em uma outra categoria de doenças. Um avanço muito grande naquelas consideradas as enfermidades mentais, que sempre existiram, tá? Na época de Kardec, por exemplo, vocês vão observar lá na obra, o Livro dos Espíritos, que se falava sobre idiotismo, cretinismo, se chamava a pessoa que era portadora de doenças mentais ou de idiota ou de cretino. Naquela época era um diagnóstico, hoje é xingamento, né? Você vê como é que o mundo muda. Mas a gente vai vendo que, ao longo dos anos, a pesquisa médica, a pesquisa psiquiátrica, também vai evoluindo e vai conseguindo catalogar em mais categorias essas enfermidades que se apresentam na mente do ser humano. Então hoje nós temos transtorno bipolar, nós temos transtorno do déficit de atenção, transtorno da hiperatividade, às vezes os dois juntos, enfim, esquizofrenia. Nós temos um rol de doenças, né? Mal de Alzheimer, Parkinson, depressão. Temos uma série de doenças que são já diagnosticadas por determinadas características específicas dentro do campo da medicina, especialmente da psiquiatria. E aí, nós temos algumas que, se não ainda consideradas doenças e enfermidades, são males que afetam boa parte da população do planeta na atualidade. E a ansiedade é uma delas. Não deve ser muito surpresa para quem conhece um pouco da filosofia espírita, para quem conhece um pouco do avanço que a doutrina espírita vai trazendo para nós em relação à nossa vida eterna, como espíritos imortais. Não deve ser também uma surpresa muito grande entender que agora seja o momento da intensificação desses males da mente. Porque, se não vejamos, nós estamos sendo informados pela espiritualidade de que o planeta passa por um momento chamado momento de transição. Nós não temos uma ideia, nós não temos uma data marcada para que esse momento de transição termine, mas nós sabemos que nós estamos começando a passar pelo momento que levará o planeta Terra de uma esfera onde há a predominância de provas e expiações para os seus habitantes para um mundo chamado mundo de regeneração, no qual haverá um maior equilíbrio entre as ações de bem e as ações do mal. Sendo assim, olhando para nós mesmos enquanto espíritos e olhando o próprio nível no qual nós nos encontramos de desenvolvimento espiritual, nós vamos entender que nós ainda somos muito resistentes a deixar para trás muitas das coisas que nos prendem a um planeta de provas e expiações. Nós ainda somos muito apegados à questão material do nosso planeta. Nós mesmos só nos reconhecemos através da nossa consistência material. Ficou até difícil para os espíritos explicarem para nós o que é espírito naquela questão, se não estou errado, 85 ou 75 do Livro dos Espíritos. Para eles é muito difícil, acho que é 87, para eles é muito difícil explicar o que é o espírito. Eles mesmos tentam fazer algumas comparações, falando sobre a chama divina, sobre a centelha etérea, enfim, mesmo assim, para nós há uma ideia de formato, para nós não dá para imaginar exatamente com muita clareza o que é ser espírito.
Tanto é que Deus nos deu um enorme presente para que nós pudéssemos continuar nos reconhecendo na espiritualidade, chamado perispírito, que traz uma forma extremamente semelhante à do corpo físico, para que nós mesmos não percamos a nossa identidade através da imagem, através da forma, através dos sentidos, que é como nós aprendemos a nos reconhecer. Então, como é tão difícil para nós nos imaginarmos e nos reconhecermos enquanto espíritos imortais, nós ainda temos um apego muito grande, tanto à matéria que nos reveste, chamada corpo físico, quanto aos aspectos materiais desse planeta. Nós ainda lutamos e batalhamos e nos exaurimos por questões de conforto material, o que é justo através do nosso trabalho. Mas muitas vezes nós damos à matéria uma importância bem maior do que ela deveria ter realmente na vida do espírito imortal. E assim vamos caminhando, aprendendo a desapegar disso que ainda nos prende no mundo inferior, como é o planeta Terra. Só que é um aprendizado lento. E quando nós chegamos a esse momento chamado momento de transição planetária, chegamos a esse momento ainda com todas essas características de apego à matéria. E sabedores de que num mundo de regeneração a matéria representará menor importância para todos nós, e não sabendo exatamente como lidar com isso, nós ainda tentamos atravancar esse progresso. E quando não conseguimos, evidentemente não conseguiremos atravancar o progresso do planeta, mas como não conseguimos isso, muitas vezes atravancamos o nosso próprio. Até porque é como se nós disséssemos assim, bom, eu não sei exatamente como é que eu lido com esse negócio de planeta de regeneração, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar por aqui mesmo, porque aqui eu sei. Inconscientemente é o que nós fazemos. É um processo até meio cruel conosco que nós fazemos, porque nós muitas vezes temos oportunidades de crescer, nós temos oportunidades de deixar para trás muitas das características que ainda nos fazem participar de um planeta de provas e expiações. Mas até a nossa própria insegurança em relação ao que é esse futuro, e se é que esse futuro existe, né? Nós sabemos que sim, mas essa sabedoria ainda está no campo racional, não está na vivência. Isso faz com que nós muitas vezes tenhamos dificuldade em lidar com esses momentos. E aí vem a questão da ansiedade, porque são tantas e tantas coisas a serem feitas, justamente até pelo nosso passado espiritual, e o tempo que vai chegando para que essas coisas sejam feitas. Talvez anteriormente nós, por ainda não estarmos na proximidade dessa transição, pudéssemos empurrar um pouquinho isso lá para frente. Isso aí eu deixo. E nós até hoje falamos sobre isso, né? Quando aparece um desafio na nossa jornada, ou aparece um desafio na nossa vida, nós pensamos da seguinte maneira, não, olha, isso aqui eu não vou conseguir resolver nessa não. Isso aí eu vou deixar para a próxima. Minha encarnação já está muito complicada, né? E o grande mal do espírito é esse, né? Depois que ele descobriu que tem uma série de encarnações, ele vai deixar tudo para a próxima. Mas nós ainda temos que começar a pensar que talvez na próxima seja mais difícil, porque as condições oferecidas para o nosso resgate podem estar muito mais organizadas agora. Não sabemos como isso se dará numa próxima encarnação. Mas eu quero deixar essa parte da questão espiritual, das vidas passadas, de tudo que causa essa ansiedade relacionada ao plano espiritual, a nossa vida enquanto espíritos imortais, de lado um pouquinho. Quero deixar um parênteses aqui que a gente vai voltar a ele mais tarde na nossa conversa, porque antes talvez seja muito importante nós pensarmos um pouco melhor sobre a ansiedade presente na nossa vida e limitada às questões relacionadas a esta vida que estamos vivendo. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre aquelas questões, aqueles males causados em vidas pregressas e tormentos resultantes das vidas pregressas e tormentos resultantes da vida atual. O Evangelho mostra que nem sempre as dificuldades que nós passamos estão relacionadas a questões, como se chama por aí, kármicas, questões que estão nos acompanhando de outras vidas. Muitas vezes, os flagelos que nós vivenciamos nessa jornada são resultantes da nossa própria imprevidência nesta própria vida. A ansiedade também tem muito a ver com isso. Nós somos informados através dos estudos psicológicos que muitas vezes os 6 primeiros anos de vida, né, e a doutrina espírita fala em 7 até, né, mas quase que concordam, tanto a psicologia quanto a doutrina espírita, falam nesse primeiro período, na infância do ser. E nessa infância nos é informado
que a criança muitas vezes transita muito mais no plano espiritual até do que no plano carnal. É aquela história de, tá brincando com um amiguinho imaginário, né? E não é imaginário coisa nenhuma, muitas vezes. A criança tem umas fantasias, assim. Muitas vezes não é fantasia, muitas vezes são lembranças, reminiscências de outras encarnações. E, enfim, nós somos informados que esses 6 primeiros anos trazem essa questão da criança ainda estar se adaptando a esse corpo físico que lhe servirá para essa própria encarnação. E nesse momento, o papel educador dos pais, de todos aqueles que têm função educacional na vida desta pessoa, é muito importante. Nós percebemos isso, né? Nós percebemos uma mudança muito grande na nossa sociedade a partir do momento em que houve uma mudança no eixo educacional da família. E aí a coisa começou a mudar de uma tal forma que hoje a gente fica meio perdido às vezes em relação a como está tudo isso aí. Mas são circunstâncias, são fatores derivados desse progresso que nós escolhemos para a nossa própria sociedade e nós não podemos simplesmente negá-los. Nós temos que aprender a lidar com isso. Porém, nesses 6 primeiros anos, ou 7 primeiros anos, como queiramos, esse é um período fundamental para a reeducação do espírito. Até por isso existe a infância. Porque senão, gente, seria muito mais fácil o espírito voltar já com desde os 2 anos, 1 ano, 6 meses, o espírito já recobrar a memória das suas últimas encarnações para simplesmente continuar aquilo que ele estava fazendo. Muitas vezes nós pensamos assim, mas, poxa vida, para que esse negócio de esquecimento? Para que período de infância? Isso só atrasa o meu processo de progresso espiritual. Porque eu preciso refazer tudo que eu já fiz, eu preciso perder esse tempo de infância que eu tenho vitalidade, vigor. Se eu tivesse o domínio completo das minhas faculdades espirituais, seria muito melhor, eu pouparia muito mais tempo nessa minha caminhada. Não exatamente. Porque nós sabemos como é difícil para nós aceitar a mudança, seja ela qual for. E se nós viemos de encarnações, e todos nós certamente viemos, senão não estaríamos aqui. Se nós viemos de encarnações nas quais nós cometíamos delitos, e não estou falando de delito no Código Penal, criminal não. Estou falando dos delitos morais que todos nós ainda trazemos dentro de cada um. E assim, se nós cometíamos esses delitos e estávamos satisfeitos, acreditávamos que essa era a forma de se viver, nós agora continuaríamos repetindo os mesmos, o que não nos traria absolutamente qualquer sinal de progresso. Então a infância muitas vezes serve para que haja um confronto, um contrabalanço entre aquilo que nós já trazemos como espíritos imortais e aquilo que está sendo colocado para nós no movimento educacional que é feito pelos pais, pela escola, por todas as entidades e entes sociais que são responsáveis pela educação do ser. Então isso parece para nós muito lógico, né? Para nós espíritas isso parece muito lógico, porque nós sabemos que o espírito não retrograda. Nós sabemos que tudo de bom que o espírito conquistou, ele vai fazer voltar no momento oportuno. E se ele não retrograda, se ele não perde aquilo de bom, de moral que ele já conquistou, a infância só será benéfica para que haja um contrabalanço entre aquilo de mal que ainda persiste nesse espírito encarnante e os conceitos de educação moral positivos que são trazidos para confrontar esses problemas, essas dificuldades. Então, o período de infância é extremamente importante. E para o ser, com todo o esquecimento do passado, com aquela sensação de falta de habilidade, de possibilidade de ação independente, até pelas suas limitações físicas e mentais, por toda a necessidade de cuidados, até mesmo orgânicos, que são necessários a uma criança, o ser começa a sua vida numa relação muito intensa com os seus pais, especialmente nos primeiros anos com a mãe e depois um pouquinho mais para frente no pai. E é nessa relação que o ser vai encontrar muitas vezes a segurança necessária para que ele possa trilhar os caminhos evolutivos que ele precisa para se tornar um ser com uma base bem estruturada para enfrentar as provas e expiações que lhe foram estabelecidas no seu planejamento encarnatório. E aí, quando
por alguma razão, esse ser se depara com uma não satisfação das suas necessidades psicológicas, através daquela relação com a mãe, que muitas vezes pode ser conflituosa, muitas vezes a mãe pode ser ausente, muitas vezes pode ser de alguma forma não exatamente aquilo que aquela criança necessita, essa criança certamente começará a desenvolver alguns medos. E esses medos, ao passar do tempo, ou com o passar do tempo, serão potencializados, de forma que, em muitos casos, situações cotidianas que aconteçam na vida daquela criança já um pouco mais adulta, né, vão se tornar verdadeiros pânicos, verdadeiros pavores. Mas tudo isso por causa, muitas vezes, daquele primeiro período quando a criança não teve correspondidas às suas necessidades afetivas, ou às necessidades de proteção, ou às necessidades de segurança que deveriam ser proporcionadas pelas mães, pelos pais. A princípio, isso pode parecer um peso gigantesco para pais e mães, né? Meu Deus do céu, olha só a responsabilidade. E é realmente uma grande responsabilidade. Mas é extremamente importante que nós não esqueçamos que nós, pais e mães, eu não posso nem falar porque eu não tenho filhos, mas todos aqui, pais e mães, são exatamente seres em provação e em expiação, como os próprios espíritos que chegam à Terra. E nas suas dificuldades, nas suas limitações, é evidente que eles também transmitirão situações para esses espíritos que não serão as perfeitas, que não serão as ideais. Mas é importante que tudo isso sirva de aprendizado. É muito importante que cada hora que nós possamos pensar na forma em que educamos os nossos filhos, que nós possamos refletir sobre tudo isso, que nós possamos entender os erros e os acertos. Porque erros, na verdade, são completamente diferentes de culpas. Muitas vezes nós trazemos os erros para o campo da culpa, para o campo da pressão contra nós mesmos, mas eles são absolutamente fundamentais, eles são absolutamente necessários no processo de aprendizado. Ninguém aprende, pelo menos que eu conheça, ninguém aprende sem errar. O problema de tudo é quando o erro acontece intencionalmente. Se eu faço algo intencionalmente para prejudicar alguém, aí eu estou envolvido também na questão da culpa. Mas enquanto eu estiver fazendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho o melhor para a minha vida e para a vida daquelas crianças que foram confiadas à minha responsabilidade, tudo isso será evidentemente considerado e tudo isso não será jogado sobre nós como um grande peso por termos falhado, por termos errado e não termos educado crianças. Então é importante a gente definir bem, erramos ou fomos culpados? E a partir daí, trabalhar nessas situações, porque essas situações são as grandes geradoras de ansiedade nas crianças e depois nos adultos futuros, porque muitas vezes essa criança não consegue encontrar naquela família a dose de proteção necessária que aquela família poderia proporcionar. E é um mecanismo extremamente cruel, gente. Porque inconsciente, mais uma vez repito isso, muitas vezes é um mecanismo que não é pensado, que não é arquitetado pelos pais ou pelas mães para que possam exercer dominação sobre os seus filhos para sempre, não é não. Mas muitas vezes nós sabemos que há alguns pais e mães que são educadores um pouco mais ríspidos, um pouco mais duros, um pouco mais exigentes, não exatamente na limpeza, na pureza da palavra, mas exigentes num sentido exagerado, exacerbado mesmo. E esse tipo de comportamento dos pais faz com que as crianças se sintam tão amedrontadas, que busquem apoio, que busquem suporte. Mas quem é o apoio imediato, quem é o suporte imediato da criança, se não o próprio pai e a própria mãe? E aí se alimenta um círculo vicioso. Ou seja, os pais são extremamente duros, extremamente ríspidos com a criança, extremamente acima do normal na questão disciplinadora, e a criança se sente tão desprotegida, tão com medo daquilo, que acaba buscando aquela aprovação, aquele apoio, aquele suporte nos próprios pais, o que os faz sentir de alguma forma bem pelo fato de terem os seus filhos buscando o seu apoio de uma forma ainda que tortuosa, através de uma dominação, através de um processo mais difícil de se resolver futuramente. É complexo. É muito complexo. E é para isso que a doutrina espírita nos serve. Para que nós possamos ter elementos. Isso tudo que a gente está conversando aqui, gente, não foi criação minha aqui para esse estudo, não. Isso aqui tudo está baseado em Joana de Ângeles.
Então, uma das coisas que a doutrina espírita nos ajuda muito, né? Não é só para isso que ela serve, mas uma das coisas que a doutrina espírita nos ajuda demasiadamente é nessa possibilidade de nós começarmos uma terapia conosco. Porque nós até sabemos, né, os psicólogos repetem isso várias e várias vezes, que a terapia, todos devem fazer terapia um dia, todos devem se colocar à disposição da terapia. Que seja até uma verdade, não vamos até discutir isso não, tá? Se é verdade, se não é, não sei. Mas muitos de nós vamos tentar driblar essas possíveis necessidades, falando que, não, eu não tenho tempo para isso, eu tenho muita coisa para fazer, tem muita prioridade, tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da mulher. A gente bota uma série de coisas para não fazer. Aí muitas vezes a gente até diz assim, não, eu até tenho um tempinho, mas não tem dinheiro não. Isso é caro, isso é complicado. E até quando temos o tempo e dinheiro, que é fácil, né? Nessa nossa vida que a gente leva, ter tempo e dinheiro é super fácil. Quando isso acontece, nós dizemos assim, mas esse negócio de terapia não serve não, isso é bobagem, não serve para nada esse negócio. Mas nós temos a oportunidade de fazer isso nós mesmos. Claro que talvez até nem seja tão eficiente, não sei. Mas depende muito da nossa vontade. Depende muito da nossa vontade de crescer, porque o objetivo da doutrina espírita é que nós cresçamos através da nossa reforma íntima. Para fazer reforma, o que é o mais importante? Vocês vão pensar assim, vontade. Talvez, é claro que é importante. Mas tem uma coisa mais importante. É só a gente pensar na reforma da nossa casa, do nosso automóvel. Quando é que eu decido fazer uma reforma na minha casa? Quando eu enxergo um problema. Eu não vou do nada, assim, olhar para minha casa quando chegar agora e falar assim, acho que eu vou fazer uma reforma. Bom, tem gente até que pode fazer, tá? Mas não sei se é comum isso não. Mas, eu vou fazer uma reforma aqui, vou destruir tudo, vou construir tudo de novo. O automóvel é a mesma coisa, né? Se não tem lá aqueles pontos de ferrugem, se não tem um amassado, se não tem um arranhão, se não tem problema no motor, você não vai chegar pro mecânico um dia e falar assim, olha, hoje eu acordei com vontade de vir aqui, né? Isso aí, acho que tá sobrando dinheiro lá, eu resolvi dar para você. Faz aí uma reforma nesse carro. Mas o que exatamente que o senhor quer? Não sei, procura aí, faz. Dificilmente a gente vai começar uma reforma sem saber onde está o problema. E esse é o grande ponto que dificulta a nossa colocação da doutrina espírita como prioridade. Porque ao colocar a doutrina espírita como prioridade nas nossas vidas, nós vamos saber que o objetivo principal da doutrina espírita é reforma íntima. E sendo o objetivo reforma íntima, nós vamos ter que procurar defeitos. Só que para nós isso é terrível. Procurar defeito onde? No outro? Não, pior que não. É reforma íntima. Ainda tem o sobrenome lá, né? Reforma íntima. Ou seja, é dentro de mim que eu tenho que achar os defeitos. Só que aí, lá numa outra questão do Livro dos Espíritos, eles falam sobre as duas grandes mazelas que impedem o nosso progresso. Orgulho e egoísmo. Pronto, orgulho. Como é que eu vou achar defeito em mim se eu sou orgulhoso? A gente pode perguntar aqui, gente, olha só. Alguém aí não tem defeito? Claro que ninguém vai levantar o braço. Opa, achei um lá, achei um ascensionado lá, achei 2 ascensionados lá. Desculpa, isso aqui no que eu tô falando não é para vocês não, tá? Mas olha só, o restante aí, os outros 58 que estão aqui, se tiverem 60 são 58, mas só fazer o total aí diminui 2, né? Então, aqueles que se acham ainda com defeitos, tá? Que não levantaram o braço nessa nossa pergunta, né? Aqueles que se acham que ainda tem, porque muita gente vai responder isso pelo discurso politicamente correto, vamos combinar. Né? Aquela coisa assim, você tem defeito? Claro que eu tenho, eu ainda sou um ser muito inferior, por isso que eu estou na Terra. Discurso político, pergunta qual? São tantos, nem sei por onde começar. Tá, mas dá um só, já que são tantos eu só preciso de um. Não sei assim, ou seja, a gente não sabe mesmo, não é que a gente esteja escondendo, não, a gente não sabe porque não olha para eles. Não é agradável, gente, olhar para defeito nosso, não é legal. Não é legal para o mundo fora, né? Não é legal perante ao próximo, não é legal perante ao outro, né? Olha só como é que eles já estão ascensionados lá, já estão assim todos, né? Só porque não tem defeito. Olha para eles como é que eles estão. Né? Então, assim, é legal fazer pose, é legal fazer, assim, uma ideia para nós mesmos, tá? De que não tenho defeito, tô bem e tal. Não é legal procurar defeito. Combinamos isso? Não é legal. O pior de tudo não é nem procurar, o pior de tudo é achar. Né? Porque procurando a gente vai encontrar. E quando a gente começa a achar os defeitos, a gente começa a ver que não é esse ser ascensionado todo, né? Aí fica enrolado.
Mas é essa a proposta da doutrina espírita, através dessa terapia que, especialmente Joana de Ângeles, proporciona para todos nós. E a ansiedade, muitas vezes, voltando à nossa conversa, vem de lá desse período da infância, porque o que acontece? Na hora que eu precisei de proteção, não tinha. Na hora que eu precisei de carinho, não tinha. Na hora que eu precisei daquela figura paterna para me dar suporte, né? Tinha lá o dominador, tinha lá o repressor, tinha lá um monte de coisa que eu não queria naquele momento. Na hora que eu precisava de apoio para construir, não tinha. Mas, gente, é claro que isso é normal, é mais normal que não tenha do que ter. É muito mais normal, porque pais e mães na Terra são pessoas como nós. São pessoas exatamente falíveis e problemáticas como nós. Não é culpa deles. É simplesmente as limitações, são simplesmente as limitações de cada um. E então, é importante agora a gente começar a tentar resolver os problemas que foram causados por essa fase, talvez mal vivida, talvez por uma fase infantil, em que nós não encontramos aquilo que naturalmente nós esperávamos encontrar. Porque se nós não encontramos lá atrás, hoje nós desenvolvemos então, para compensar isso, nós desenvolvemos o quê? Aquela ideia de que tudo tem que estar sob o nosso controle. Eu não posso deixar que nada saia do meu controle. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que controlar tudo, eu tenho que ver passo a passo do que as pessoas estão fazendo, né? Ou seja, certa vez, foi engraçado, certa vez eu me ofereci para fazer uma ajuda a uma pessoa, né? Que precisava levar o filho no hospital e tal. E aí eu falei, não, deixa que eu levo, não tem problema nenhum e tal. E, gente, assim, de 20 em 20 minutos a pessoa ligava para saber o que estava acontecendo, onde que estava, se tinha achado o caminho, se não tinha, etc e tal. Uma loucura. Né? Um estresse, mas muito mais para a pessoa do que propriamente para nós, que estávamos na situação. Então, é curioso a gente observar que muitas vezes nós queremos ter o controle de tudo. Nós queremos que as coisas saiam exatamente do jeito que nós queremos, mas e quando não sai? Aí dá desespero. Aí a gente fica ansioso. Ai meu Deus, que agora? O que eu faço? Não. Ou seja, e enquanto às vezes as coisas não acontecem, né? Por exemplo, você vai ter um evento daqui a um mês. Ai meu Deus, tem um pessoal rindo aí, eu não sei porquê, não sei se está se identificando com a história, mas então é um evento daqui a um mês, né? E o que acontece? Eu começo a pensar no evento agora. Ai meu Deus, tem que ver a roupa. Ai meu Deus, aí eu tenho que ver os sapatos. Eu tenho que ver a bolsa. Não, eu tenho que ver como é que eu vou chegar lá. Eu tenho que ver com quem que eu vou. Eu tenho que ver se vai ou não vai. E agora? Meu Deus. E você fica um mês naquela ansiedade terrível, te torturando. Chega o evento, chega o dia. Tudo funciona como funcionaria naturalmente, né? Sem que você precisasse ter todo aquele estresse. Tem gente aí falando assim mentalmente, não, se não fosse todo aquele estresse não ia funcionar não. Mas funciona. No final das contas tudo dá certo, né? E aí a gente começa a pensar assim, chegou o dia, vai estar funcionando tudo certinho, é a hora de desfrutar de todo aquele sucesso do nosso planejamento. Não, a gente está pensando no próximo. Aí a gente não consegue desfrutar aqueles momentos de felicidade que a gente gostaria de ter, mas não tem porque já está pensando no outro. Está pensando em como é que vai voltar para casa, e amanhã, no dia seguinte, o que eu vou fazer? Vou acordar tarde, porque eu estou dormindo cedo hoje, está dormindo tarde hoje. Mas eu não podia acordar tarde porque eu tenho que limpar a casa. Gente, isso é um processo absolutamente, nossa, é torturante. Quem vive isso aí sabe o que é. Né? Então, para isso não tem muito remédio. Tem o quê? O tratamento, o autotratamento. Não tem, a gente pode ir lá, não, eu vou tomar os remédios, vou tomar ansiolítico, vou tomar isso, vou tomar aquilo. É paliativo, tá? O espírito não vai resolver essa questão, vai resolver no corpo físico. Muitas vezes vai queimar lá uns sinais de transmissão neuronal e tal, que vai dar um sossego durante um período, mas no espírito, o espírito vai continuar ansioso, gente. E vai continuar dando mensagem para o corpo físico, porque o corpo físico não faz nada sozinho, combinamos? Corpo físico não é ansioso. Corpo físico não dá essas mensagens, né? Não, é porque o meu sistema nervoso deve ter nascido com algum problema. Espera aí, gente, não é bem assim. Tudo isso está submetido a um controle maior do espírito. Então tem que resolver o problema na origem. E esse problema só se resolve pensando e refletindo demais sobre isso. Racionalizando isso. Não é simples. Tá? Não estamos aqui querendo dar uma receita falando, isso aí que vocês sentem é bobagem, negócio de ansiedade. Não é não. É seríssimo, até por isso virou tema de um estudo aqui nesta casa, muito séria também. Mas é interessante a gente conhecer um pouco os caminhos que levam a isso tudo, porque aí a gente pode fazê-los de volta para um estado de um equilíbrio, se não total, mas pelo menos maior.
Porque tudo isso depende da racionalização dos nossos medos. Esses medos que foram desenvolvidos através daquele processo lá em que nós não tivemos o carinho, a atenção, enfim, a proteção e acabamos desenvolvendo medos de criança que hoje, jogados para o inconsciente, se transformam, se traduzem em ansiedade. Ansiedade é isso, é medo do não controlado. E nós sabemos, nós temos certeza absoluta no fundo do nosso eu que nós não temos poder de controlar o mundo. Nós sabemos disso, mas nós tentamos batalhar contra isso, controlando o máximo que nós podemos ao nosso redor. Só que nós sabemos que não é assim, que nós não somos os donos do mundo, né? E que ser filho dele também não está adiantando muito nessa situação de controlar o mundo. Então nós sabemos disso e brigamos inconscientemente contra essa lógica, tentando fazer tudo ser do jeito que nós queremos, tentando dominar tudo para que nada saia do ambiente de segurança, para que aí sim nós saibamos exatamente qual é o próximo passo, para que nós não sejamos surpreendidos, para que nós não tenhamos que modificar as nossas ações, para que nós não tenhamos que improvisar no nosso agir. Então isso para nós é confortável, só que viver na Terra não é confortável não, gente. Então a gente até pode conseguir isso durante um período, só que isso vai nos custar tanto estresse, tanto sacrifício mental, tanto sofrimento, que não sei se vai valer a pena. Não sei. Talvez o desgaste mental que vá se refletir no futuro seja muito pior do que deixar as coisas talvez acontecerem um pouco mais da forma que elas têm que acontecer. Porque quando não tem jeito, gente, nós não vamos conseguir controlar. Nós vamos desgastar as nossas relações, né? O ansioso tem sérios problemas de relacionamento, todos os tipos de relacionamento. Por quê? Porque a base do relacionamento de um ansioso é a base dominadora. A pessoa tem que agir do jeito que ele acha que é a pessoa que tem que agir. A pessoa tem que reagir da forma que ele quer. A pessoa tem que fazer aquilo que ele prevê que uma pessoa faria naquela situação. E normalmente não há uma flexibilidade de aceitação de ações diferentes. Então a ansiedade faz com que as relações se deteriorem, detonem mesmo. Mais uma vez, gente, não é para que a gente fique pensando nisso com culpa. Não dá para voltar no passado. Chico Xavier falava isso, mas dá para a gente construir um futuro novo a partir do presente. Então doutrina espírita não é para a gente ficar sentindo peso, não é para a gente ficar sentindo, meu Deus, olha como eu sou, quanta bobagem eu fiz, o que eu fiz com as minhas relações. Doutrina espírita é para pensar assim, ó, é isso, é? Então peraí, deixa eu ver que dá para resolver isso, eu tenho a eternidade para resolver isso, mas eu preciso começar agora. Eu tenho a eternidade para resolver isso, mas eu preciso começar agora. E para começar agora eu preciso traçar o caminho reverso. Eu preciso traçar o caminho que vai me levar de volta aonde isso tudo começou. A racionalização dos medos. Não é fácil, eu preciso repetir isso. Porque isso envolve insegurança, principalmente quando é feito sozinho. Quando você tem o apoio de um psicoterapeuta, alguma coisa tal, talvez até seja um pouco menos difícil, mas sozinho é mais difícil. Mas não é impossível, tá? Não é impossível se fazer. Só que necessita, aí sim, daquilo que a gente estava conversando, uma vontade extrema. Necessita de uma vontade enorme para que nós possamos realmente abrir mão do nosso aspecto controlador, do nosso aspecto dominador, do nosso aspecto ainda autoritário, do nosso aspecto que faz com que tudo tenha que girar ao nosso redor. Isso não é fácil, até pelo orgulho, né? Não dá para estudar o ser humano em uma característica isolada. Não dá para a gente estudar só a ansiedade sem falar das outras questões que envolvem o ser humano. Então, quando a gente vai começar a pensar em resolver a ansiedade, abrir mão dos nossos conceitos rígidos, abrir mão do nosso aspecto dominador, de querer que todo mundo faça do jeito que a gente acha que tem que ser feito, aí vem o orgulho. Não, é assim que está certo. Eu sei como faz isso. Então, os outros não sabem. Aí vem o orgulho. Então não é fácil, não vamos sair daqui com a ilusão de que chegamos ali fora, não sou mais ansioso, que bom. Não tem isso, gente, não tem passe de mágica não, isso é trabalho para encarnações. Desculpe desanimá-los, mas isso é trabalho para encarnações. Mas é fundamental começar agora, é fundamental começar a entender isso. E aí, eu lembro a vocês que lá no comecinho da nossa conversa eu deixei um parênteses aqui para que a gente falasse também da questão que advém, né, das vidas passadas,
daquelas questões da ansiedade que não estão diretamente relacionadas a questões do tratamento do pai, da mãe, da falta, da ausência de carinho, disso, daquilo, não sei o quê, mas estão relacionadas a questões do passado. Até porque todos nós trazemos para essa encarnação necessidades de reajuste. E aí, voltando àquela questão de que não há culpas no relacionamento pai e filho, não deve haver culpas se não há má intenção, a gente vai voltar a um ponto que é muito interessante da doutrina, que nos fala sobre a programação familiar. Por que nós nascemos nas famílias que nós nascemos? Não é algo que acontece por acaso, nós sabemos disso. Nós sabemos que muitas vezes essas famílias são programadas para que haja reajuste entre os seus membros. Nós sabemos que aquele pai e aquela mãe de hoje, muitas vezes, foram os algozes do passado. Muitas vezes, o mesmo pai que hoje tem que cuidar foi alguém que desencaminhou no passado. A mesma mãe que hoje tem que dar carinho foi alguém que agrediu no passado. E é evidente que nessa nossa posição orgulhosa ainda, nós, ao nos depararmos com os nossos próprios erros no plano espiritual, não é nem um pouco satisfatório para nós. E muitas vezes nós vamos nos colocar na posição sempre da vítima. É natural isso muitas vezes. Ah não, eu fazia assim porque aquela pessoa merecia, aquela pessoa não era boa, flor que se cheirasse, não. Nós tentamos justificar, nós tentamos colocar as razões, até que chega o momento da reencarnação. E quando chega o momento da reencarnação que nós somos informados que estaremos sendo recebidos por aqueles que muitas vezes nos prejudicaram, é claro que muitas vezes a relação não vai ser a mais amistosa possível. Isso não é regra 100% não, tá gente? Só para a gente entender, é meu filho é porque eu tive dívida no passado. Isso é loucura, tá? Mas é importante a gente pensar que muitas vezes há essa animosidade inconsciente. As vibrações, as reminiscências, não são memórias, não são lembranças, são reminiscências do passado delituoso, fazem com que a vibração energética entre aqueles dois espíritos, ou três, pai, mãe e filho, muitas vezes se desequilibrem. Então, é claro que muitas vezes não vai haver toda essa doação, esse amor, toda essa coisa de dedicação do pai e da mãe para com o filho, porque ali se encontram espíritos em resgate. Ali se encontram espíritos com diferenças. E aí vem toda a geração dos processos de medo, etc., que vão gerar ansiedade lá no futuro. É muito complexo, gente. O ser humano não é brincadeira. O ser humano não foi criação de Deus à toa. O ser humano é uma criação divina. E sendo a criação divina que nós conhecemos na Terra, no reino mais elevado em termos de capacidades, né? Se a gente considerar aí a classificação biológica de mineral, vegetal, animal e hominal, nós estamos no topo da cadeia aí, né? Nós somos os seres mais complexos, digamos assim, do planeta Terra. Então, não é à toa. Não é à toa que nós chegamos a esse final para o planeta Terra, né? Porque não consta que haja alguma coisa acima do reino nominal na Terra na biologia. Nós não chegamos ao topo dessa cadeia para sermos assim um ser que vai resolver problema em 1 hora de conversa aqui. É muito complexo. Mas é importante a gente entender onde os problemas estão, para que a gente possa ir atacando aos pouquinhos. De novo, temos a eternidade para resolvê-los, mas tem que começar agora. E começar agora é esse esforço, começar agora é essa vontade, né? Porque além disso tudo que foi falado até esse momento, né? Meu relógio obsidiado me avisa que meu tempo está acabando, mas além de tudo isso que foi conversado, é super importante que a gente lembre também, tira um pouco a relação de pai, tira um pouco a relação de mãe e vamos lembrar de nós mesmos. De novo, nós não nascemos no planeta Terra porque Deus errou de endereço, né? Deus colocou no envelope e mandou, mas aí o correio espiritual mandou para o planeta errado, não era aqui, era em Júpiter que eu tinha que ter nascido. Conversa. Não tem isso. Nós não conhecemos casos de encarnação em planeta errado. Né? Pelo menos na doutrina espírita nunca foi relatado. Né? Puxa vida, eu sou aqui no plano espiritual, na verdade, para relatar que eu tinha que ter nascido em Marte, mas nasci aí na Terra. Não tem isso, gente. Então, se há uma coisa bem montada, é planejamento encarnatório. E, nesse caso, nós chegamos ao nosso momento de tomarmos um corpo físico para essa jornada evolutiva, cheios de coisas a serem ajustadas com a justiça divina. E aí, lembra no começo da nossa conversa? O começo da nossa conversa dizia o seguinte, olha, o momento do planeta regeneração está chegando. O momento de transição está chegando. E nós sabemos, pelos estudos que nós fazemos, que nem todos irão. Só que nós queremos ir.
Agora, como ir tendo que vencer a ansiedade, vencer orgulho, vencer egoísmo, vencer vaidade, vencer... Se eu falar a lista aqui, acaba o tempo, eu não falo mais nada. Mas como vencer isso tudo? Ou seja, da ansiedade. É mais uma razão de ansiedade. Porque nós sabemos que o nosso tempo vai se esgotando. Nosso número de encarnações até decidirmos para onde vamos, se vamos ficar ou se vamos seguir com o planeta, está se reduzindo. E isso gera ansiedade. Inconsciente, lá nos refolhos da nossa alma, nós sabemos disso, que nós somos espíritos imortais. Muitos não acreditam, muitos aí estão ignorando isso aí fora, dizendo, não, isso é besteira, isso é bobagem, é uma vida só, aproveito até o máximo que eu puder agora, porque tudo bem, é escolha. Porque o conhecimento está aí à disposição e não é só em doutrina espírita não, gente. Isso não é só privilégio de quem entra numa casa espírita, esse conhecimento está disponível aí. Tá? Até mesmo em algumas vertentes da ciência já começa a se falar em espírito, etc e tal. Então não é uma coisa que a gente pode alegar depois, não, mas eu não sabia nada disso aí e tal. Não dá. E assim, com esse conhecimento cada vez mais espalhado, com esse conhecimento cada vez mais disseminado, ficam essas reminiscências sendo mexidas dentro de nós, e essa coisa de nós termos que evoluir, termos que nos mexer, mas muitas vezes não queremos. Não queremos por causa daquela primeira parte da nossa conversa também, da nossa falta de fé, da nossa falta de entendimento de nós mesmos como espíritos imortais. É aquela coisa do vai que, né? Na dúvida, né? Deixa eu garantir o meu aqui agora, porque vai que esse negócio de espírito não tem, né? Vai que eu estou estudando isso tudo. Tá, eu sei, lá na casa espírita tem, eu sei que tem e tal, mas vai que, né? No fundo é meio assim. E Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos, que nós temos o presente divino, não são essas as palavras não, mas ele fala que nós temos uma espécie de presente da misericórdia divina, de não lembrarmos claramente que somos espíritos imortais. Porque se nós lembrássemos, nós íamos negligenciar boa parte das vidas que nos fossem dadas nos planetas naquela história de, não, isso aí na próxima eu faço, agora não, agora não, agora não. Nós iríamos jogar para o lado as oportunidades. Tendo essa coisa do vai que, a gente acaba trabalhando um pouquinho mais, né? Porque é aquela história, né? Não sei se existe e tal, pode ser, mas se existir eu quero estar bem na fita. Então a gente acaba desenvolvendo um pouco mais essas nossas habilidades. Então é muito complexo, é um tema que daria para, volto a dizer, né, gente, daria para conversar aqui mais algumas horas sobre isso, mas o que a gente queria deixar mais ou menos encaminhado é que a ansiedade, mal do século, né, o mal do século XXI, o mal da nova era, sei lá como vocês queiram chamar, é resultante, né, de dois fatores principalmente, dos fatores das questões que nós trazemos das encarnações pregressas e que temos a oportunidade de resolver. Foi feito um planejamento reencarnatório para que nós resolvêssemos e muitas vezes nós não estamos dispostos a fazê-los, não estamos muitas vezes motivados para tal, não estamos muitas vezes nos sentindo preparados para tal, e isso gera ansiedade. E também a ansiedade pode ser gerada muitas vezes das situações de relacionamentos, principalmente na primeira fase da vida, na infância, com pai, com mãe, que muitas vezes nós buscamos alguma coisa naqueles relacionamentos e não encontramos, desenvolvendo então medos que acabam se transferindo para o inconsciente e se refletindo em situações que seriam naturais, cotidianas para a grande maioria de nós, mas para o ser ansioso elas acabam tomando uma proporção muito maior do que naturalmente tem. Solução para isso? Tem muitas soluções para isso. Desculpa, eu estou falando de soluções, parece assim um negócio mágico, não é não, tá? Vou trocar a palavra soluções por terapêutica. A terapêutica para isso, se não for lá o tratamento com psicólogo, psiquiatra, enfim, o psicanalista, se não for isso, nós podemos nos ajudar muito. Prece. Na hora que nós descobrirmos aquele defeito que nos incomoda, que nos faz ainda sair do sério com nós mesmos, prece. Passe. Água fluidificada, meditação, yoga, tá? Tudo isso, reflexões diárias, né? A receita lá do Santo Agostinho para nós, tudo isso faz com que nós possamos ir equilibrando as nossas células para que nós possamos cada vez mais dar uma continuidade de qualidade a esse processo encarnatório que nós estamos vivendo, porque ele vai sim, no final das contas, nos proporcionar estarmos melhores do que nós chegamos aqui na Terra, que na verdade não é um dos objetivos que a gente está fazendo aqui, chegar lá melhor do que chegamos aqui. Então, que nós possamos utilizar esses instrumentos, prece, água fluidificada, oração, meditação, yoga, tudo isso, gente, tudo isso serve
maravilhosamente para nos reequilibrar mentalmente. Se nós desenvolvermos essas capacidades a fundo, nós vamos ter um equilíbrio um pouquinho melhor para dar prosseguimento àquela história de buscar os defeitos e resolver os defeitos dentro de nós mesmos. Finalizando com aquela frase que eu disse antes, não é fácil, não é simples, mas precisa ser feito. Para finalizar, eu quero só ler para vocês rapidinho um resumo que foi feito por Joana de Ângeles dessa nossa história aqui. Ela fala o seguinte, é um texto pequenininho, né, sobre ansiedade, que fala o seguinte, ó: ansiedade traduz desarmonia interior, insegurança e insatisfação. É a crença no inconformismo do qual decorre a incerteza em torno das ocorrências do cotidiano. O ansioso perturba-se e perturba. No seu estado de ansiedade, desgasta-se e exaure aqueles que se lhe submetem ou com quem convive. A questão dos relacionamentos que a gente falava. A ansiedade pode ser considerada como um fenômeno de desequilíbrio emocional. Littré, o eminente pensador positivista, afirmava que a inquietação, a ansiedade e a angústia são manifestações de um mesmo estado. Mediante exercício da vontade e recorrendo-se à terapia especializada, a ansiedade se transforma em clima de paciência, aprendendo a aguardar no tempo, na hora e no lugar próprios o que deve suceder. Se experimenta contínuos estados de ansiedade, para a meditar e propõe-te a renovação do conceito espiritual. Paciência, algo que muitos poucos de nós temos, mas o caminho para desenvolvê-la é através da renovação dos nossos conceitos espirituais. É bom ler sobre isso, porque só esses minutos de conversa aqui dão só um encaminhamento muito superficial sobre um problema que é tão grave, que é tão sério, né? Volto a dizer, isso não é frescura, isso não é aquela coisa, isso aí é bobagem sua e tal, vamos lá, bola para frente. Não é. É muito sério, tem causas, raízes muito fortes e precisa ser tratado com todo o respeito e toda a responsabilidade necessária para que seja corrigido. Cada um de nós tem as ferramentas através da doutrina espírita, é importante ter vontade, é importante ter a coragem de se enfrentar. Como ser ainda delituoso, ser ainda encarnado em um planeta de provas e expiações, só a segunda categoria dos mundos habitados que nos são informados pelos espíritos. Muita paz a todos, foi um prazer enorme estar aqui nessa noite, fiquem com Deus.